Você já imaginou se a impressora da natureza desse um erro épico, mas, em vez de estragar a folha, criasse uma obra de arte única? Imagine que, em um mundo de padrões e camuflagens, algumas criaturas decidem simplesmente ignorar o manual de instruções genético. Hoje, no Curionauta, nós vamos mergulhar em uma galeria de seres tão raros que encontrá-los na vida real é como ganhar 10 vezes seguidas na loteria. Estamos falando de mutações que transformam predadores comuns em divindades douradas e presas em visões quase místicas. Prepare-se, porque este vídeo não é sobre o que você aprendeu na escola, é sobre o que a biologia esconde nas entrelinhas. Fala, Curionauta! Que bom ter você aqui para mais uma exploração. Se você é novo por aqui, já sabe, este é o lugar onde a curiosidade não tem limites e o óbvio é proibido. Hoje o nosso tema é a beleza da raridade absoluta. Vamos falar de cores impossíveis, genes que ficaram escondidos por séculos e animais que parecem ter saído de um filme de fantasia. Mas antes de começarmos a desvendar esses mistérios, eu tenho um desafio para você: tente adivinhar qual desses animais é o mais caro do mundo. Eu garanto que a resposta vai te deixar de queixo caído lá no final. Vamos lá? A raposa que desafiou o inverno. Vamos abrir nossa lista com um animal que parece ter sido pintado à mão, a raposa cruzada. Se você fechar os olhos e pensar em uma raposa, provavelmente verá aquele tom avermelhado clássico. Mas a raposa cruzada é uma variação fascinante que ocorre devido a um fenômeno chamado melanismo parcial. Ela recebe esse nome por causa de uma faixa escura que desce perfeitamente pelas costas e cruza com outra sobre os ombros, formando uma cruz preta contra o fundo alaranjado. É um visual imponente, mas a genética tem um nível ainda mais profundo. A raposa prateada é o estágio seguinte dessa mutação. Ela é totalmente melanística, o que significa que seu corpo produz um excesso de pigmento escuro. O resultado é um pelo preto brilhante que, sob a luz do sol, parece ter sido polvilhado com prata real. No Canadá, cerca de 30% da população de raposas apresenta alguma variação de cor, mas encontrar uma raposa prateada pura na natureza é um evento de uma em cada 1000. Elas foram caçadas por séculos devido a essa pelagem única, e hoje ver uma dessas é um privilégio para poucos. O rei solitário da savana. Agora, vamos viajar para as planícies da África para conhecer o guepardo-rei. Imagine o felino mais rápido da Terra, mas, em vez das pintas pequenas e uniformes, ele ostenta manchas enormes, quase borradas, e 3 listras largas que descem do pescoço até o início da cauda. Durante muito tempo, no início do século XX, os cientistas juravam que ele era uma espécie totalmente nova. Em 1926, um exemplar foi abatido e o padrão de pele era tão diferente que causou uma confusão mundial na biologia. Só décadas depois descobrimos a verdade: o padrão do guepardo-rei é causado por um gene recessivo raríssimo. Para você ter uma ideia da exclusividade, estima-se que existam apenas entre 30 e 50 desses animais em todo o planeta, e a grande maioria vive em reservas protegidas. Na natureza selvagem, acredita-se que restem menos de 10. Eles são os verdadeiros aristocratas da genética felina. O mistério do urso-espírito. Você já ouviu falar de um urso branco que não vive no Ártico e não é um urso polar? Conheço o urso Kermode, também carinhosamente chamado de urso-espírito. Ele vive em uma área restrita da floresta temperada na Colômbia Britânica, no Canadá. O que o torna sensacional é que ele não é albino. Ele tem olhos e nariz escuros, mas sua pelagem é branca como a neve ou levemente cremosa. Essa cor é fruto de uma mutação no gene MC1R, o mesmo gene que nos humanos é responsável pelo cabelo ruivo. Para um filhote nascer assim, tanto o pai quanto a mãe, mesmo sendo ursos negros comuns, precisam carregar esse gene secreto. Para o povo nativo da região, eles são seres sagrados que lembram o tempo em que a Terra era coberta por gelo. Estima-se que existam menos de 400 exemplares no mundo. Ver um urso-espírito caminhando entre as árvores verdes da floresta é uma das imagens mais surreais que a natureza pode oferecer. A joia de vidro do oceano. Saindo da floresta e mergulhando no Atlântico Norte, encontramos a lagosta azul. A maioria das lagostas que acabam no prato de alguém tem tons marrons ou esverdeados, mas a lagosta azul parece ter sido mergulhada em tinta cobalto. A chance de encontrar uma dessas é de 1 em 2 milhões.
Ela possui essa cor vibrante por causa de uma anomalia genética que faz com que seu corpo produza uma quantidade excessiva de uma proteína específica. Mas a escala de raridade do oceano não para por aí. Existe algo ainda mais difícil de ver, a lagosta de cristal ou lagosta albina. Elas sofrem de leucismo, uma condição que remove todo o pigmento da carapaça, deixando-as com uma aparência fantasmagórica e translúcida. A chance de pescar uma dessas é de 1 em 100 milhões. Imagine só, você teria mais chances de ser atingido por um raio do que de encontrar esse crustáceo. Sem camuflagem, é um milagre que elas consigam sobreviver aos predadores do fundo do mar, o que torna cada descoberta uma verdadeira vitória da vida. O renascer do leão de Timbavati. O próximo animal da nossa lista parece ter saído de uma lenda grega. O leão branco. Por séculos, as tribos da região de Timbavati, na África do Sul, falavam de leões brancos como mensageiros divinos, mas o mundo ocidental achava que era apenas um mito. Isso mudou em 1975, quando filhotes brancos foram finalmente documentados. Assim como o urso Kermode, eles não são albinos. Eles têm leucismo, o que lhes dá olhos azuis acinzentados ou dourados e uma pelagem que varia do loiro pálido ao branco puro. Na natureza, essa cor pode ser uma sentença de morte, pois dificulta a emboscada durante a caça. No entanto, estudos recentes mostram que eles são caçadores surpreendentemente eficientes. Hoje, existem cerca de 300 leões brancos no mundo, mas a grande maioria está em programas de conservação. Eles são a prova viva de que a natureza ainda guarda segredos que levamos milênios para confirmar. A pantera que não existe. Você provavelmente já ouviu falar da pantera negra e talvez imagine que ela seja uma espécie única de felino. Mas aqui vai o primeiro fato curionauta para explodir sua mente: a pantera negra não existe como espécie. O que chamamos de pantera negra é, na verdade, um leopardo ou uma onça pintada com melanismo total. Se você olhar bem de perto, sob a luz certa, ainda conseguirá ver as manchas clássicas escondidas sob o manto negro. É como se a natureza tivesse usado tinta demais na impressão. Essa mutação é muito comum em florestas densas e úmidas, onde ser escuro ajuda na camuflagem noturna. Nas onças pintadas, o gene do melanismo é dominante, enquanto nos leopardos é recessivo. Isso significa que, se você vir uma pantera negra na América do Sul ou na Ásia, está olhando para o resultado de um erro genético que acabou sendo uma vantagem evolutiva brutal. O cavalo de ouro do Turcomenistão. Existem animais bonitos e existe o Acautec. Considerado por muitos a raça de cavalo mais linda do mundo, ele é o animal nacional do Turcomenistão. O que o coloca nesta lista de loteria genética é o brilho metálico de sua pelagem. Quando o sol atinge um Acautec de cor baia ou palomino, ele brilha literalmente como se fosse feito de ouro maciço. Isso acontece porque a estrutura dos fios de pelo dessa raça é diferente de todos os outros cavalos. O núcleo do pelo é extremamente fino ou quase inexistente, o que permite que a luz entre seja refletida de volta, criando esse efeito de seda metálica. Eles foram desenvolvidos por tribos nômades para sobreviver às condições extremas do deserto, onde a falta de água e o calor escaldante matariam qualquer outro animal. Hoje, restam menos de 7.000 exemplares no mundo. É o tipo de animal que você esperaria ver sendo montado por um imperador em um livro de história. O inseto que esqueceu de ser verde. Voltando aos pequenos, vamos falar da esperança rosa. Parente dos grilos e gafanhotos, a grande maioria desses insetos é de um verde vibrante para se misturar às folhas. Mas, a cada 500 exemplares, um nasce rosa-choque. Essa condição é chamada de eritrismo. No final do século XIX, os cientistas debatiam se essa cor era sazonal, como as folhas de outono, mas logo descobriram que era uma mutação genética recessiva. O eritrismo impede a produção do pigmento verde saturo vermelho. Infelizmente para a esperança rosa, o rosa-choque não é exatamente uma camuflagem eficiente na floresta verde. A maioria desses insetos é devorada por pássaros antes mesmo de chegar à fase adulta, o que torna encontrar um exemplar desses na natureza um evento raríssimo e fascinante. A serpente que parece uma pintura. No mundo dos répteis, a mutação mais cobiçada por criadores e entusiastas é o padrão Piebald. Imagine uma cobra, como uma piton real,
que em vez de ter suas cores escuras e terrosas uniformes, parece ter sido mergulhado em tinta branca em várias partes do corpo. O padrão resultante são manchas de cores normais sobre um fundo branco perolado, criando um visual que lembra uma pintura abstrata. Essa condição é diferente do albinismo porque a cobra ainda produz pigmento, mas apenas em algumas áreas. Outra variação incrível é a piton-leucística de olhos azuis. Ela é totalmente branca, sem manchas, mas mantém olhos de um azul profundo e brilhante. Na natureza, essas serpentes são alvos fáceis, mas no mercado de animais exóticos, uma única serpente com esses padrões genéticos pode custar milhares de dólares. É a beleza sendo, literalmente, valorizada pelo seu peso em ouro. O gigante que desafia a lógica. Para fechar nossa jornada, não poderíamos esquecer da arpia. Embora não seja uma mutação de cor, a arpia é uma raridade biológica que desafia nossa percepção. É a maior e mais poderosa águia do mundo. O que a torna digna da nossa lista de loteria genética é o seu tamanho absurdo. As garras de uma arpia fêmea podem chegar a 10 centímetros, o mesmo tamanho das garras de um urso pardo. Ela é capaz de levantar presas que pesam quase tanto quanto ela, como macacos e preguiças. O mais bizarro é o seu rosto. Ela possui um disco facial de penas que pode ser expandido, o que lhe dá uma aparência tão humana que muitas pessoas, ao verem fotos, juram que é alguém fantasiado. Infelizmente, devido à destruição das florestas tropicais, elas estão se tornando cada vez mais raras. Ver uma dessas voando sobre a copa das árvores é testemunhar a força bruta da evolução em seu estado mais majestoso. Conclusão e o grande segredo. O mundo está cheio de animais que parecem ter sido criados por um artista com uma imaginação sem limites. Cada uma dessas criaturas, com suas cores erradas e tamanhos exagerados, nos lembra que a diversidade é a maior riqueza da vida. Lembra do desafio que eu te fiz no começo sobre qual seria o animal mais caro? Pois bem, a arara azul lutina, uma variação amarela e branca raríssima da nossa arara azul, pode chegar a custar mais de R$200 mil devido à sua raridade genética absoluta. E você, qual desses animais achou mais impressionante? O cavalo de ouro ou a lagosta fantasma? Comenta aqui embaixo, porque eu adoro ler as teorias de vocês. Se esse vídeo te fez ver a biologia de um jeito diferente, deixe o seu like para ajudar o Curionauta a continuar explorando esses mistérios. E se você ainda não é inscrito, clique agora e ative o sininho, porque a nossa próxima viagem vai ser para um lugar que você nem imagina que existe. Para continuar sua exploração agora mesmo, clique nesse vídeo que está aparecendo na tela. Eu te garanto que os segredos que eu conto lá vão explodir sua mente. Eu sou o seu guia por aqui, e foi um prazer ter você em mais uma jornada. Nos vemos na próxima curiosidade. Até logo, Curionauta!